Quantas vezes você já gritou com alguém que ama e logo depois sentiu aquele gosto amargo na boca e percebeu que se arrependeu? Inspira. Isso. Expira. Boa, garoto. Bom, eu sei, foi uma pergunta pesada, talvez até desconfortável demais para se receber logo no início de um vídeo. Que eu não tenho mandado e-mail, não tenho um título muito claro, Inscritos. mas, por favor, Nem fique tranquilo. Agora eu quero que você se sinta à vontade. Pegue uma xícara de café, se ajeite nessa poltrona, ou até mesmo nesse colchão, não sei onde você está, e me acompanhe nesse monólogo. Porque hoje a gente vai conversar sobre algo que muda a forma como você lida com o mundo e a sua raiva. Eu sou o Dr. K. Muito prazer. Espero que você Seja goste bem-vindo. desse nosso curto, Educativo. longo Divertido. monólogo. E este é o nosso quadro, Monólogo com o Dr. K. Capítulo 1. Ver, aprender e fazer. Mas o que isso tem a ver com controlar a raiva? Bom, eu te respondo. Tudo. Ufa, ainda bem. E ao mesmo tempo, infelizmente, nada. Hã? Como assim? Quando você perde controle, pode até parecer que está provando alguma coisa, Isso na razão. mas se estressar só porque alguém te provocou não te torna mais homem, ou até mesmo mais forte que alguém. Admito Não. que eu me sinto muito bem. Só mostra que você entregou o controle da sua vida para outro. Aí você tem razão. É muito difícil saber que caímos na armadilha do outro. É natural se sentir afrontado. Mas o problema é que quando isso vira uma agressão, Bater em alguém. seja física ou verbal, xingar alguém. no fim, nada muda. Eu lembro de uma frase que um professor de Esse filosofia já sabe. uma vez me disse quando eu estava no ensino médio. Esse tempo eu não sabia. Um idiota usando 40 fatos pode convencer uma pessoa inteligente, mas 40 fatos nunca vão convencer um idiota. Pode tentar quanto quiser. Essa frase, admito que a primeira vez que eu vi me acertou como um soco. Explodiu minha mente. Bom, eu era muito jovem. Inconsequente. Eu vivia tentando Imaturo. ganhar as discussões, Ser mas sabe o Ser que realmente superior. acontece no final? Você se desgasta. Carrega o mundo nas costas. Quanto mais você tenta, mais cansado fica. E percebe que só desperdiçou aqueles momentos que você podia ter resolvido de outra forma. Ver é observar, aprender, é reconhecer que não vale a pena gastar energia. E fazer é escolher o silêncio ou a calma. Porque a resposta agressiva, no final, só vai trazer aquele alívio, infelizmente, imediato. Enquanto o silêncio inteligente constrói a paz. E, realmente, falando dessa forma, talvez não chegue a trazer aquele valor que a gente espera quando a gente diz paz. Eu me refiro à paz de que a gente não precisou criar uma memória ruim naquele ambiente. Ou que, sim, eu me descontrolei, sim, eu me estressei, tive uma desavença, mas não tive que ficar horas e horas sentado no banco da escola esperando alguém me atender, seja a diretora, a coordenadora ou até mesmo a secretária da escola, para dizer que eu vou pegar uma suspensão mais pra frente dessa semana. É esse tipo de paz que para os adolescentes
é um pouquinho importante, porque a gente perde momentos nos lados dos nossos colegas por causa de um simples momento de estresse. Ficar de castigo, Sim, ou até mesmo perder o celular por uma semana. Essas coisas eram muito, muito importantes durante, bom, grande parte da nossa adolescência. Mas os tempos são outros hoje, né? Ainda bem. Capítulo 2. O falso poder da raiva. A raiva engana. Ela faz você acreditar que explodir é o sinal de força, mas na verdade é uma fraqueza disfarçada. Você quebrar uma porta, virar uma mesa, humilhar alguém, faz realmente parecer que você venceu no momento de euforia. Mas no fim, não ganhou nada. Só mostrou que não consegue lidar com o mundo sem perder o controle. E vamos admitir, com o tempo, você se torna o cara mais difícil de se lidar do ambiente. Ninguém quer conversar. E depois sobra aquela vergonha de pensar, putz, eu era tão inconsequente quanto mais novo. E ter aquela sensação de ter afastado os amigos da volta, ou até mesmo não conseguir falar com a garota que você gosta por causa disso, acaba pesando demais. E com o tempo vem aquela pergunta: será que eu fiquei mais forte ou só mais vazio depois de ter explodido daquele jeito? Bom, a ficha cai. O poder da raiva é falso. Ela convence por segundos que você está no topo, já que ninguém conseguiu se impor contra você ou que alguém saiu com medo da situação. Mas na prática, você perdeu tudo. Respeito, aquela imagem que você podia ter demonstrado como alguém melhor, alguém responsável, ou até mesmo aquele jovem adolescente querendo ser adulto, tudo isso se perde por causa de um pequeno impulso. Capítulo 3. Respirar antes de falar. Bom, respirar. Parece óbvio, mas todo mundo já ouviu aquela frase, conte até 10. Mas no calor da raiva, todo mundo sabe que isso parece impossível. Respirar fundo lembra o que realmente está em jogo. Ou até mesmo é como se fosse uma expressão da gente se pôr em um cenário hipotético, onde a gente tem que imaginar que, às vezes, em meio a essa discussão, estamos representando alguém que nos importa, como a sua mãe, seu pai, em alguns outros cenários, quem sabe até a sua namorada. Em outros ambientes, você tem que se manter calmo e pensar que aquele desaforo daquele colega de trabalho não vai realmente te tirar do sério, até porque você precisa desse emprego por enquanto. Então, que tal pensar assim? Em vez de gritar, respire. Endireite a postura, olhe nos olhos. Muitas vezes, só esse gesto, essa troca de personalidade perante uma discussão, às vezes acaba, bom, por falta de palavras, desmontando a integridade da outra parte da discussão. Porque em um ambiente onde o respeito já não se conduz mais por causa de alguns desaforos ou brincadeiras que viraram discussão, se manter calmo
realmente deixa a outra pessoa até um pouco desconfortável, sem saber como se manter naquela postura, e então a maré simplesmente se acalma. E sim, no início, parece que não respondeu à altura daquela desavença, não demonstrou a sua presença imponente, que não deixa nada passar. Mas a calma tem muito mais impacto, tanto no ambiente quanto para a memória daquela pessoa, do que um momento de fúria. Uma frase simples pode ferir mais o orgulho de quem provoca do que um xingamento. E lembre-se, não é uma passividade, mas sim um autocontrole. É uma humildade real que nos torna mais próximos de sermos verdadeiros adultos, responsáveis e por muitas vezes, sim, aquela pessoa que no futuro, até esse mesmo indivíduo que discutiu com você, vai recorrer atrás para pedir ajuda. Porque sabe que em você tem aquele porto seguro que todo mundo precisa. Eu realmente preciso de você. Desculpa por ter errado antes. Capítulo 4. Frases da vida. Às vezes, pensar vale mais do que agir. Bom, sabe, eu achei justo trazer uma frase pessoal para esse capítulo em específico, porque sem isso tudo fica genérico. Essa frase marcou minha vida de um jeito único, mas eu acho melhor não enrolar muito. Eu vou só entregar para que vocês entendam do que eu estou falando. Já está gravando? Não peça desculpas, porque desculpas são apenas um atestado de fracasso. Em vez disso, melhore. Mostre com suas atitudes que vai fazer melhor. Mas seja melhor. Bom, essa frase não veio de um livro. Me encontrou em um momento que admito. Era um momento que eu me encontrava em uma situação muito difícil. Não como um desabafo, mas eu vou tentar colocar vocês nesse mesmo cenário. Bom, falando de uma forma mais breve, aquele dia em específico foi um dia mais cinza, núbio, nublado. Eu já estava cansado, tanto da carga do trabalho, tanto por causa da insônia, mas principalmente com o pensamento que ia tornar aquele dia mais difícil, porque eu estava indo no hospital ver como estava a minha mãe. Nesse dia, realmente, eu já estava muito para baixo, uma coisa que não é normal para qualquer garoto de 20 anos, 17, 18, 19, 16, 15, 14. qualquer jovem adulto demonstrar. E em um momento de empatia, eu acho, um senhor mais velho veio e me disse aquilo com uma calma que me trouxe até um pouco de energia para encarar o mundo. E aquela frase de alguma forma mudou minha perspectiva de vida. E bom, rapidinho. Antes de a gente continuar para o próximo capítulo, nosso vídeo infelizmente já está chegando bem pertinho do fim. Mas não sai daí e nem troca de aba, por favor. Eu
só queria aproveitar este momento para agradecer por você ter ficado comigo até aqui. E justamente por esse ser meu primeiro vídeo nesse formato, é quase como um experimento totalmente novo. Eu adoraria saber o que você está achando do conteúdo. Então, por favor, me conte aí nos comentários o que achou, o que poderia melhorar. Pode ser um elogio, dizendo qual parte ficou boa, até para eu manter esse mesmo padrão. Pode ser uma crítica construtiva. Tudo realmente me ajuda muito. Se você curtiu e acha que vale a pena eu fazer mais conteúdos assim, com mais tempo e dedicação, claro, diz pra mim. Foram um total de 4 madrugadas de trabalho e cada opinião de vocês é um aprendizado que faz tudo valer a pena. Então, obrigado de verdade por ouvir até aqui e, sem roubar mais tempo de vocês, agora sim, vamos para o próximo capítulo. Capítulo 5. Vida com um aprendizado contínuo. Amadurecer é um processo e, sinceramente, esse talvez seja um dos conselhos mais difíceis de aceitar. Até porque ninguém gosta de ouvir aquelas frases tipo: você ainda tem muita estrada pela frente. Ou até mesmo aquele clássico: no meu tempo, com a sua idade, eu já comia até tijolo no café da manhã. Mas não se preocupe. Essas frases, por mais irritantes que pareçam, carregam algo muito maior por trás. Eu mesmo, quando tinha 10, 12 anos, ouvia isso e me revoltava um pouco. Eu era curioso demais, queria entender tudo, perguntava o porquê de cada coisa. E hoje eu entendo. Realmente, ninguém nunca nasce pronto. E esse entendimento muda tudo dependendo de quando você tem essa noção do que realmente está acontecendo em volta. Existe uma filosofia antiga de pai que admito que não me lembro se vi em um jogo ou não, se vi num livro, se vi num filme ou em alguma poesia. Mas ela diz algo muito próximo disso. Eu não estarei aqui para sempre, principalmente para corrigir cada erro que você cometer. Mas, enquanto eu estiver aqui, vou tentar prevenir o máximo possível na pessoa que você pode se tornar. Bom, essa frase é como se fosse um pequeno troféu para esse vídeo. Ela não é só um aviso de que o tempo passa, é um lembrete de que nossos pais, ou as pessoas que assumem esse papel, não estão aqui para segurar a barra no nosso lugar. Pelo contrário, eles nos ensinam para que, quando e quanto a nossa vida pode apertar. E eles não vão estar aqui por perto para sempre. A gente precisa aprender de uma vez por todas, em alguns momentos, como impedir que a coisa desande e se torne uma bola de neve muito maior que a gente consegue segurar. Esse tipo de aprendizado não vem só de pai ou mãe. Às vezes chega de onde você menos espera. De um avô que fala pouco, mas solta a frase certa. Pode ser por mais curta que seja, ou até mesmo sem nexo hoje, mas amanhã pode ser a maior filosofia que você vai ter. Até mesmo de uma avó que te mostra, no silêncio da cozinha, como o cuidado é um ato de amor. Um amigo engraçado que, no meio daquela piada que te fez ficar com dor na barriga, de repente parece
ter sido possuído por um filósofo e lançou uma daquelas verdades que reviram a sua consciência. E em alguns momentos um professor que percebe o caminho torto que você está tomando e puxa você de volta para a realidade. Eu gosto de pensar que poderia ser um policial, um vizinho, um colega de trabalho que demonstra empatia por você de vez em quando mais precisa, mas seria muito redundante. O que eu quero te dizer é que muitas vezes a vida nos ensina de formas misteriosas e deixamos passar nos menores detalhes. E às vezes essas pequenas formas de ensinamento vêm de cada jeito que é mais fácil dizer. É quando você troca a existência do chuveiro para perceber que você é capaz de fazer algumas coisas sozinho. É empurrar o carro ladeira abaixo e descobrir o peso real das coisas. É sentir na mão a diferença entre a pá que levanta o cimento, a enxada que corta a terra e o mouse leve de um escritório, que muito tempo atrás era aquela caneta dourada que todo mundo sonhava em ter no trabalho. Tudo isso é lição. Tudo isso te mostra que o mundo não está 100% contra você, mas em alguns momentos ele se esconde aquele 2, 3% ao seu favor em algum momento da sua lembrança. E sabe o porquê? Porque mesmo quando parece que ninguém liga, sempre existe alguém. Ou alguma lembrança lá atrás, escondida, pronta para te lembrar de quem você realmente pode ser no futuro. Pode ser um filho que ainda não tem palavras, mas te olha com admiração. Pode ser uma pessoa com quem você divide a vida, que fica em silêncio ao seu lado quando você mais precisa. Pode ser aquele amigo distante que manda mensagem inesperada e bota inesperado nisso, nos momentos que você nem se lembra que existe aquela amizade. Ou um desconhecido que oferece um gesto simples de gentileza. Essas pequenas presenças, às vezes, muitas vezes raras, são a prova de que o aprendizado contínuo não é só sobre livros ou diplomas. É sobre estar atento nos pequenos detalhes e perceber que cada momento, até o mais comum possível, carrega algo que te fortalece. E é aí que a raiva perde a força. Porque enquanto você enxerga o mundo desse jeito, você entende que está sempre cercado de sinais de pessoas, de oportunidades para crescer e ainda dá tempo de mudar. Se você é jovem, esse é o momento de absorver tudo, aprender com cada detalhe, cada som, cada frequência que você capta. Mas, se você já é um adulto, bom, pense por esse lado. Ainda dá para resgatar o que parecia perdido. E mesmo que você se considere velho, difícil de recuperar algo, sempre existe a chance de se reconciliar com a própria história e levar adiante os conselhos que a vida te deu. E pense que aqueles que você só agora percebeu são os mais valiosos. Bom, isso é um amadurecimento. Não é um destino final. É um caminho que a gente percorre todos os dias, a todos os momentos, quando a gente pisca, respira, quando bebe água, vai no banheiro, toma banho. A gente amadurece a cada segundo. E é isso que eu quero que você leve de aprendizado. Bom, parece que enfim chegamos, não é mesmo? E agora vamos pro tão esperado e talvez até o mais agraciado para alguns telespectadores, para o nosso capítulo final. E aqui está, capítulo 6. O verdadeiro poder. O peso do silêncio. A força mais rara não é a que explode, é a que respira. Há uma coragem secreta em que decide ficar em silêncio quando tudo grita para reagir. Segurar a palavra, segurar o gesto,
é como segurar uma espada pelo fio. Pode até doer, mas impede que mais alguém que você goste sangre. O instante que define quem somos. A raiva é vento, sopra forte, derruba, mas some. E a decisão de não ser arrastado é um tijolo eterno na casa em que você está construindo. Ninguém lembra do grito mais alto da sala, mas todos reconhecem quem manteve a calma quando o chão tremeu. O legado invisível. Quando você escolhe não ferir, algo muda em volta. Talvez ninguém perceba hoje, talvez nunca saibam seu nome, mas a paz que você sustenta agora será a memória de alguém que vive no amanhã. E sim, é uma vitória que não precisa de aplausos, porque ela já mora no que você se tornou. Bom, e é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um capítulo dessa jornada, que me consumiu umas boas horas de gravação e um punhado de madrugada. Se alguma dessas palavras acendeu algo aí dentro, me conta nos comentários. Quando foi a última vez que você segurou a raiva, que respirou fundo e evitou aquela explosão? Esse projeto ainda está nos seus primeiros passos, sem microfone profissional, sem estúdio, só um celular, um computador emprestado e muita vontade de dividir algo. E sim, vizinhos que não sabem o silêncio. Mas eu tenho muita vontade de dividir algo que faça sentido na vida de todo mundo que quer ouvir pelo menos um pouquinho desse quadro. E se você quiser ajudar a manter isso vivo, eu vou deixar em algum canto da tela o QR Code do Pix do projeto. A chave também vai ficar na descrição ou nos comentários, mas não se sinta obrigado, porque você realmente não é obrigado a nada. É só se sobrar e se você achar que vale a pena ajudar nesse projeto. E claro, se puder deixar o like, compartilhar ou simplesmente mandar esse vídeo para alguém que você sente que precisa ouvir isso, já é uma força gigantesca. Obrigado de coração por ficar até aqui. Se for um dia, bom, te desejo um bom dia. Se agora for tarde, boa tarde. E se for noite e até o sol nascer, você não me encontrar mais, boa noite e bom descanso. Caso a gente não se encontre até amanhã, que a sua calma siga com você. Até mais.